Então, meus queridos irmãos, vamos para a nossa segunda parte aqui dessa manhã tão abençoada, em que estamos tratando do tema Cristo, o Rei dos Reis. E a nossa tarefa essa manhã, minha e do Gustavo, é mostrar aos irmãos, na verdade, confirmar com os irmãos que nosso Senhor Jesus Cristo é o grande Rei do universo, de toda a criação, de todas as coisas, o nosso Rei, aquele que comanda e governa a nossa vida. Às vezes Deus faz coisas interessantes, irmãos, assim, coisas que a gente percebe que é Deus agindo, né? Algumas são engraçadas até, mas outras são bem interessantes. Então, quando eu cheguei aqui na igreja hoje, os irmãos estavam até brincando que eu e o Gustavo viemos do mesmo jeito, né? Só que as partes estão diferentes, né? Terno, calça e gravata com as mesmas tonalidades, ninguém combinou isso, né? Mas isso aí é a parte engraçada, né? A parte interessante é que a mensagem que eu preparei, também não combinei nada com ele, é no livro de Hebreus, capítulo 1. O Gustavo pregou do verso 1 ao 4, e eu vou pregar essa manhã no verso 6, capítulo 1, verso 6, da carta aos Hebreus. Então eu peço que vocês, por favor, irmãos, abram a palavra do Senhor nesta porção da Sagrada Palavra. Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler no verso 6 apenas. Então, por favor, acompanhe comigo a palavra do Senhor. O título da minha mensagem é Cristo, o Rei do mundo espiritual. E eu quero concentrar aqui a nossa exposição para provar que o mundo espiritual, ele é governado soberanamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim, olhe apenas para o capítulo 1 de Hebreus, o verso 6 apenas. Está escrito, e outra vez, quando traz o mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Novamente, e outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Poderoso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor Deus. Obrigado pela palavra do Senhor que já ouvimos. E agora nós te suplicamos, Senhor, que continue falando conosco. Continue nos alimentando, Senhor Deus, com a Tua palavra, a verdade, para a glória e louvor do Teu nome. Que Cristo seja exaltado, Senhor Deus. Que Jesus, o Teu Filho eterno, o Rei dos Reis, seja exaltado nessa manhã por todos nós, para o louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus, a nossa oração. Amém. Irmãos, essa bela passagem que nós temos de Hebreus, capítulo 1, 6, ela nos leva, se você observar bem, ela nos leva às mais altas esferas da espiritualidade, do mundo espiritual, onde se encontram os seres espirituais que Deus criou, os anjos. Às vezes a gente pode até chegar à conclusão de que Deus criou apenas um tipo de ser espiritual, os anjos. Mas a Bíblia não diz claramente isso. Ela diz que Deus criou seres espirituais. E ela vai dando nome a esses seres espirituais, que podem ser anjos de várias categorias ou tipos de seres espirituais diferentes. Por exemplo, a Bíblia fala dos anjos, mas ela fala numa espécie de classe de anjos, né? Então, há querubins, há serafins, e na verdade nós não sabemos exatamente se aí são esferas diferentes, seres diferentes, espirituais, ou se são anjos que têm um papel diferente a desempenhar. Mas além disso, a Bíblia fala, por exemplo, dos seres viventes.
Não, haviam seres viventes no céu, e esses seres viventes nós não sabemos também se são anjos ou se são outros tipos de seres espirituais que Deus criou que habitam os céus. O fato é que há uma esfera espiritual, um mundo espiritual que Deus criou, e Ele criou tudo que há. Ele criou o mundo espiritual, isto é, o espaço propriamente dito onde esses seres habitam, e criou os próprios seres espirituais que habitam esse mundo espiritual. Eu vou começar fazendo alguns breves esclarecimentos nessa manhã. A primeira coisa que eu devo esclarecer é que o Deus Trino, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos os anjos e todos os seres espirituais, eles são sem corpos físicos. Ser espiritual não tem corpo, como nós. Nós somos seres de matéria e espírito. Então nós temos corpo e espírito, mas os seres espirituais não têm corpos. Eles não têm matéria, não têm essa massa material como nós temos. Em segundo lugar, os seres espirituais se relacionam com os seres físicos na esfera material de maneira variada. Então, note, por exemplo, que essa passagem de Hebreus fala de um modo mais direto do nascimento de Jesus, quando o autor diz: quando traz ao mundo o seu primogênito. Então, o primogênito está lá no mundo espiritual. E agora Hebreus diz que Deus traz ao mundo físico o seu Filho primogênito espiritual, Jesus Cristo. Então, observe que há uma relação, uma afirmação da encarnação divina. Deus se faz carne. Então, aquele ser espiritual se torna também parte do mundo físico, quando vem ao mundo, quando ele nasce. E por último, há um dominador espiritual soberano. Ele reina absolutamente sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. E essa passagem de Hebreus afirma que todo o exército angelical foi ordenado a adorar o Filho eterno de Deus em sua chegada ao mundo, o que de fato aconteceu. Olhe para Hebreus 6, veja novamente o que o texto nos assegura quando diz: e outra vez, quando traz o mundo primogênito, diz, e todos os anjos o adorem. Veja, todos os anjos de Deus o adorem. É a ordem que o nosso Senhor dá. E veja que é exatamente isso que acontece quando Jesus nasce. Lucas 2, versículos 8 ao 15, diz: e havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Note que essa mensagem que Lucas registra no seu livro, no capítulo 2, é a mensagem que um anjo traz para os pastores que estavam no campo, trabalhando, pastoreando suas ovelhas. E o anjo diz: olha, eu venho dizer uma grande mensagem para vocês. Nasceu o Salvador. E a mensagem, o texto então continua a partir do verso 13. E de repente, quando o anjo estava dando essa mensagem, estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, mundo espiritual, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. Então, quando Deus traz o seu primogênito ao mundo físico, Ele ordena que todo mundo angelical, todo mundo espiritual o adore no seu nascimento. E aqui Lucas mostra que exatamente foi o que aconteceu.
Os anjos, a Bíblia diz que uma multidão de exércitos celestes, seres espirituais, anjos do Senhor, estão ali adorando, louvando e bendizendo o nome do Altíssimo. Eu imagino que todos que estão aqui nessa manhã concordam que existe um mundo físico, você está nele, você vive no mundo físico, e também que existe um mundo espiritual. Você sabe que você tem um espírito, você sabe que há um Deus nos céus, então você sabe, eu creio, que há essas duas esferas, o mundo físico e o mundo espiritual. Talvez essa expressão, mundo espiritual, não seja a expressão mais exata para usarmos aqui, ela não é uma expressão errada, a gente pode continuar usando, mas não é a mais exata de todas as expressões, pois, irmãos, há somente um mundo, um cosmos, uma criação. O Gustavo acabou de dizer, falando sobre Deus, o Rei da criação, e a criação envolve tudo, as coisas visíveis e invisíveis. Então não há, nesse sentido, exatamente vários mundos, há um mundo de Deus, físico e espiritual. Tudo é o cosmos, o universo, o mundo que Deus criou. Então, essa criação, ela existe em variados níveis ou esfera. E tudo que Deus criou se constitui o mundo. Então, para ser mais exato nas palavras, nós podemos pensar em um só mundo que tem uma esfera física e uma esfera espiritual. Você pode continuar chamando o mundo físico e mundo espiritual, mas você tem que entender que esses dois mundos são parte de um só mundo. O mundo de Deus, o universo de Deus, totalmente abrangente. Pense, por exemplo, na criação do homem por um instante, irmãos. Deus criou Adão do pó da terra, conforme Gênesis 2:7 apresenta. E esse relato, ele expressa a materialidade do homem. Matéria. Deus criou do barro, do pó da terra, e tudo mais que constitui a matéria do corpo humano está ali, não é? Sua carne, seu sangue, seus ossos, seus tendões, tudo que é matéria foi criado por Deus do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra. Depois, o texto também diz que Deus soprou nele o espírito de vida, que é o espírito humano ou a sua parte imaterial, aquilo que não é mais matéria. Então Deus faz o homem do barro, e esse homem está lá, o seu corpo completamente feito, e Deus sopra nele o espírito que anima esse corpo, que traz vida a esse corpo. Então nós temos aqui esse princípio, né, da existência, o mesmo princípio de existência que nós encontramos no cosmos todo, um mundo físico e um mundo espiritual, uma esfera física, esta, e uma esfera espiritual, a celeste. O corpo humano, a vida humana é assim. Deus criou a parte física, o corpo, e criou também no homem a parte espiritual. O homem é corpo, é matéria e é espírito também. Assim como o ser humano, que é corpo e alma em um só, o mundo também é um só, apesar de sua existência ir além da esfera física e das aparências. O mundo não é só o que você vê. O mundo não é só o que você sente, percebe pelos seus sentidos. Ele é além do que você vê. Ele está além da sua compreensão ou da sua percepção. Ele é mais do que isso, irmãos. Isso é importante, amados, observar, porque apesar do mundo ser mais do que a esfera material, o mundo físico e o mundo espiritual não estão separados. Por isso que não são dois mundos neste sentido, eles são um mundo só em conectividade, estão juntos ali. Eles também não são incomunicáveis, eles se comunicam. O mundo físico tem comunicação com o mundo espiritual. Você também já deve ter percebido isso de maneira muito clara, né? As forças espirituais, elas exercem influência na esfera física o tempo todo e participam desse mundo físico o tempo todo. Vamos para um exemplo bem simples, irmãos. A providência de Deus. A existência da esfera física
o mundo existir, as coisas que nós conhecemos existirem, é só porque alguém lá no mundo espiritual sustenta. Então há uma conexão, há um poder espiritual que mantém o mundo físico, material existindo, permanecendo. Há uma força maior do que o mundo físico que sustenta o mundo físico o tempo todo. Essa força é Deus, irmãos, o Senhor. E Jesus Cristo, ele diz claramente que Deus é Espírito. Em outras palavras, é um Espírito que sustenta o mundo físico, a matéria, tudo que existe, tudo que nós vemos. Olhe para o universo por um instante, pense nas galáxias. Ontem eu estava vendo um vídeo do professor Adalto Lourenço, um trecho, e ele diz assim: pense que você vai colocar a sua cidade numa espécie de casca de nozes. Aí ele diz: não, a sua cidade não, pense no seu país todo. Aí você pensa no Brasil. Aí ele diz: não, no Brasil não, pense no mundo todo, dentro de uma casca de noz. Aí ele diz: não, o mundo não, pense no sistema solar. E ele começa a ir elevando. E ele diz: sistema solar não, pense na galáxia. Toda a galáxia, a Via Láctea. Ele diz: não, a Via Láctea também não, pense no universo todo. Então perceba, irmãos, que tudo isso é sustentado, tudo isso é matéria. E tudo isso é sustentado por um Espírito, Deus. Deus sustenta todas estas coisas. Por isso Jesus diz claramente: Deus é Espírito. A nossa confissão, ela também afirma que Deus é um ser espiritual, sem corpo, sem formas, sem paixões. Ela diz que Deus é um Espírito puríssimo. Está lá no capítulo 2, primeiro parágrafo. Além disso, os anjos de Deus atuam sob suas ordens na esfera física. Então, a gente vai observar agora que Deus e toda a sua miríade incontáveis de anjos, elas atuam aqui no mundo físico. Elas trabalham sob as ordens de Deus, irmãos. Quando Jesus estava para vir ao mundo, foi um anjo que apareceu a Maria e depois para José, para prepará-los, para certificá-los da chegada de Jesus, por meio de uma gravidez miraculosa de Maria, que também foi obra espiritual, esta gravidez. Pois o texto diz que o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo fará uma sombra sobre ti, e assim, espiritualmente, sem nunca ter tido relação sexual com José, seu marido, ela engravidou. E o texto diz também claramente que ela estava grávida do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas também surgem os demônios no mundo. Eles também atuam no mundo. Demônios são anjos, irmãos. Anjos rebeldes que se rebelaram. Satanás, a Bíblia diz, é o maioral dentre eles. E ele exerce poder no mundo, na esfera física e na esfera espiritual. Junto com ele, com o diabo, Satanás, a Bíblia diz que está a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. E essa é apenas uma descrição abreviada dos seres espirituais e da esfera espiritual, do mundo espiritual que nós encontramos. Então, perceba, existe de fato um mundo espiritual que é governado por Deus. Ele é o Senhor da criação física e espiritual. Ele governa tudo isso. Agora, irmãos, voltemos aqui à passagem de Hebreus mais claramente. O objetivo do autor é destacar o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua honra, a sua glória, demonstrando a sua total superioridade e soberania. A carta aos Hebreus, nos parágrafos iniciais do capítulo 1, ela diz claramente, irmãos, que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Cristo é o Criador do mundo, no versículo 2. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão dele, verso 3. Cristo sustenta a criação com seu poder
e é Ele quem nos purifica dos nossos pecados, conforme o verso 3 apresenta. Cristo é melhor e maior do que os anjos, versículo 4. Cristo é o Filho eterno de Deus, versículo 5. E aqui no verso 6, que nós estamos estudando, Deus o Pai ordena que todos os anjos adorem o seu Filho, adorem a Jesus Cristo. Mais adiante, se você passar um pouco do verso 6, no verso 8, é dito claramente que Cristo é Deus, quando o Salmo 45, verso 6, é aplicado a ele. O autor toma aquela passagem do Antigo Testamento, daquele salmo, e ele é um salmo que fala de Deus, mas o autor aplica o salmo dizendo que se trata de Cristo. É sobre Cristo que o salmo fala, e o salmo fala de Deus. Então Cristo é Deus. Assim, irmãos, a carta aos Hebreus, ela vai argumentando, a partir do verso 1 em diante, a superioridade de Jesus em relação às criaturas espirituais e também a sua divindade. Em suma, o que o autor da carta está dizendo é o seguinte: Cristo é superior a todas as criaturas espirituais. Ele é o Senhor delas, porque Ele é Deus. Ele é maior do que os anjos, porque Ele é Deus. Ele é o Criador dos anjos. A qual dos anjos disse jamais? Ele vai dizer em outra parte. O que Ele disse para o Filho, nunca foi dito para os anjos. É a honra de Cristo, a glória de Cristo. Esse conjunto de evidências textuais nos ajuda a entender quem é Jesus Cristo e qual a esfera do seu domínio. Especificamente, irmãos, em relação à esfera espiritual, mundo espiritual, o domínio de Jesus é completo, absoluto. Não há nada no mundo espiritual que Jesus não tenha domínio e autoridade. Não há nenhuma partícula, nenhum ser, nada em que Jesus não reine absolutamente, tenha todo o poder e autoridade no mundo espiritual. Vejamos, irmãos, a introdução do Senhor Jesus Cristo no mundo físico, aquele que vem do mundo espiritual e vai agora habitar no mundo físico. Primeiro, a origem. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo espiritual para o mundo físico, para o mundo das coisas visíveis e materiais. O verso 6 de Hebreus é esclarecedor neste sentido quanto à origem de Cristo. Ele diz: e outra vez, quando traz ao mundo o primogênito. Isto é, Cristo é do céu e o seu Pai o traz ao mundo físico. Quando traz ao mundo o seu primogênito. Ele é o Filho de Deus, irmãos. O seu nascimento também confirma sua origem celestial. Os anjos comunicaram e celebraram o seu nascimento, como nós vimos. Ele nasceu de uma mulher virgem. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Todos estes fatores devem nos levar a entender que aquele Senhor do mundo espiritual vem ao mundo físico e vem de uma forma miraculosa, para que ninguém caia no erro de supor que ele é meramente humano como nós. Veja o que está escrito em Mateus 1, versos 18 ao 23, sobre o nascimento de Jesus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, isto é, de manterem relação sexual, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Notem bem a expressão. Ela está grávida do Espírito Santo. Então José, o seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo, não é de outro homem. Maria não adulterou, Maria não traiu você. O que está no ventre dela, Jesus, é do Espírito Santo. É o que diz o texto. Ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora,
Tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Quem é Jesus? Aquele que veio do mundo espiritual. É Deus que está agora conosco, no mundo físico. Ele é Emanuel, diz a passagem. Cristo foi enviado pelo Pai ao mundo para cumprir em total obediência a tarefa que ele recebeu dele. Qual é a tarefa do nosso Senhor Jesus no mundo? Destruir Satanás e salvar pecadores. Por isso, irmãos, João disse com tanta certeza, capítulo 3, verso 16: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho do céu, do mundo espiritual, para o mundo físico. Uma das coisas que o autor de Hebreus está afirmando ao declarar que Deus trouxe ao mundo o seu Filho primogênito é que a origem dele é espiritual. Vocês já perceberam que antes de Jesus nascer, ele já existia? Mas ele não existia habitando no mundo físico, como um ser humano, mas ele já existia no mundo espiritual, porque Jesus é um ser não criado, incriado, ele é eterno. Então ele não passou a existir quando veio para o mundo, ele foi enviado de onde ele sempre existiu para o mundo físico, para a terra. O próprio Jesus em diversas ocasiões disse isso claramente. Ele disse que tinha vindo do céu. João 6, verso 38, porque eu desci do céu, diz o Senhor Jesus. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa expressão céu, aqui de descer do céu, ela tem significado de mundo espiritual. Eu vim do mundo espiritual, é o que o Senhor Jesus está dizendo. É por isso que os milhões e milhões de anjos de Deus são chamados na Bíblia de o exército dos céus. Eles estão no mundo espiritual. Muitas passagens fazem essa referência. Em outra ocasião, Jesus voltou a falar sobre a sua origem celeste. Ele diz: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, diz o Senhor Jesus. João 8, verso 23. Ele também disse em outro lugar: ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está dizendo que já tinha uma glória junto com o Pai antes que a criação tivesse sido realizada. Cristo é anterior à criação. E todas as passagens acima, elas deixam claro que Jesus veio do mundo espiritual para esse mundo material. A origem dele é celeste. E ele então é enviado para esse mundo material. Em João 17, verso 5, que acabamos de ler, quando está orando ao seu Pai, Jesus faz menção à sua glória anterior ao mundo espiritual. A glória no mundo espiritual, antes mesmo do mundo material ter sido criado. Cristo está mencionando, irmãos, a glória anterior à criação de todo o universo, quando apenas Deus existia. Não havia anjos, não havia seres celestes, seres viventes, não havia nada senão unicamente Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Cristo na sua oração diz: Pai, que aquela glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo, eu volte a tê-la. Tem algumas implicações aqui, meus irmãos, sobre a origem de Jesus e a sua relação com o seu domínio absoluto no mundo espiritual. Primeiro, Jesus é antes da criação. Logo, ele não é uma criatura, ele é anterior à criação de todas as coisas, ele não é criado, ele é antes da criação. Ele também não é um anjo. Tem muita gente que acha que Jesus é um anjo, é um ser espiritual superior, como dizem os testemunhas de Jeová. Mas não, ele é anterior à criação. Ele só pode ser Deus, obviamente. Também precisamos
implicar pelas passagens que Jesus é eterno. E se Jesus é eterno, e só Deus é eterno, Jesus é Deus. Essa é exatamente a posição do cristianismo ortodoxo em relação a Jesus. Ele é Deus. Jesus, diz os antigos concílios, Jesus ele é eternamente gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Ele é Deus de Deus. Isso significa que foi o próprio Deus que desceu do seu domínio espiritual para o mundo material. Aqui reside não só a beleza, irmãos, mas também o mistério da encarnação divina. O maior de todos os espíritos, o espírito não criado, o espírito que criou todos os espíritos, o espírito que criou o mundo espiritual que nós não vemos. Esse espírito glorioso, que a confissão de fé diz que é puríssimo, que não tem corpo, não tem paixões, que não tem forma, esse espírito, na sua decisão soberana, vem ao mundo como um homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus se faz homem, nascido de mulher, diz a palavra. Aquele que é espírito elevado, assume a forma material humana na encarnação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior do mundo espiritual. Não há ninguém como Ele, por isso Ele é incomparável. Por isso nada que é dito sobre Ele foi dito a qualquer dos seres espirituais, a qualquer anjo. E Ele é Cristo, o nosso Senhor. Sobre a missão de Jesus, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para apenas passear na terra, como se fosse um turista passeando, ou para ver como as coisas estavam por aqui. Ele poderia ver isso do céu. Então ele não mandou Jesus ao mundo, Jesus não encarnou e veio ao mundo para fazer isso. Ele veio ao mundo físico com a missão de destruir as obras do diabo. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. João 8,44. Ele também veio para salvar pecadores, porque destruindo as obras do diabo, ele salva os pecadores cativos. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. 1 Timóteo 1, verso 15. Então, percebam bem, a tarefa do Senhor Jesus é destruir as obras do diabo. Ele veio do mundo espiritual para destruir as obras do espírito maligno Satanás e para salvar os pecadores aprisionados por esse espírito maligno. Lembrem, ao tentar Adão e Eva no paraíso e levá-los ao terrível pecado, o diabo conseguiu desencaminhar a raça humana que estava representada ali por Adão. Adão era o representante de todos os homens por vir. Só havia, naquele momento, ele, depois foi criado Eva, mas não haviam ainda filhos, não havia outros seres humanos. Então, no pacto de Deus, ele deixa Adão o representante de toda a raça humana. É por isso que em Romanos 5 está escrito que em Adão todos pecaram, porque Adão representava todos os homens. O pecado de Adão era o pecado de todos os homens. A obediência de Adão seria a obediência de todos os homens. Mas Adão pecou e por isso todos pecaram em Adão. O pecado então entrou no mundo e arrasou com o homem, arrasou com a criação e ela foi amaldiçoada. O homem se tornou escravo de Satanás, morto em seus pecados, sem esperança de salvação. E Jesus veio ao mundo destruir, é o que diz a palavra. Jesus veio destruir o poder de Satanás e libertar o seu povo do domínio dele. Foi essa obra maldita que Cristo veio desfazer, a escravidão. Pagar o preço pelo pecado dos seus eleitos de Deus, que os mantinham até então sob o domínio do diabo. Então Cristo veio libertar o seu povo. A vitória sobre Satanás, Cristo poderia conquistar facilmente lá dos domínios espirituais.
Lá do seu trono de glória, na esfera espiritual, Cristo poderia derrotar o diabo com uma palavra. Não é verdade? Do céu, ele poderia ordenar a destruição do diabo e ele ser destruído imediatamente. Mas ele teve que vir ao mundo, porque o seu povo estava cativo e era necessário, para que o cativeiro fosse desfeito, pagar o preço do pecado daquele povo desobediente. E ele só poderia fazer isso se viesse ao mundo como homem e derramar o seu sangue pelos pecadores, morrer em lugar deles. A sua missão não poderia ser realizada sem que uma guerra fosse travada com as forças do mal, as forças desses espíritos malignos que são capitaneadas pelo diabo. Portanto, Cristo veio ao mundo para guerrear contra Satanás, o príncipe deste mundo caído, e derrotá-lo. Aqui nós não devemos pensar, como disse o irmão Gustavo anteriormente, que há uma disputa de forças iguais, como se esta guerra houvesse qualquer mínima possibilidade de Cristo ser derrotado. Não, é uma guerra porque o inimigo resiste ao poder soberano, mas será arrasado por ele, será destruído. A Bíblia diz, ainda em Gênesis, que Cristo pisará e esmagará a cabeça do diabo, a serpente, apontando para uma vitória absoluta do Senhor Jesus. Mas há uma guerra ainda assim. Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ele é um anjo caído, ele veio dos domínios espirituais para a terra. E apesar desse combate acontecer na terra, trata-se de uma guerra espiritual, na qual nós participamos dela ao lado do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falou sobre isso, irmãos. Efésios 6, verso 12, Paulo disse: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Quando o autor dos Hebreus diz que o Filho foi introduzido no mundo, o Filho de Deus nasceu em circunstâncias que dificilmente seriam apropriadas para que um rei nascesse. Então note, ele vem ao mundo para travar uma guerra contra Satanás. Ele é o grande rei. Mas quando ele vem ao mundo, irmãos, ninguém percebe que é o rei do universo que está chegando, porque ele nasce em condições desprezíveis. A história do nascimento de Jesus nos mostra que ele nasceu numa caverna. Eu sei que na época do Natal as pessoas capricham, fazem ali um negócio tão lindo, tão bonito, não é? Se fosse daquele jeito, tinha sido lindo mesmo, irmão, mas não foi. Cristo nasceu numa caverna, cheio de merda. Era um estábulo onde estavam os animais. Os animais eram levados para lá à noite, os animais estavam ali, e Cristo nasceu ali naquele meio, numa caverna. Não havia nenhuma vaga em qualquer hospedaria de Belém. Só restava aquela caverna que servia como estábulo dos animais, para que Maria pudesse descansar ali com José e ali ter Jesus, o seu filho. As condições de pobreza, na verdade, pouco importam aqui, pois era o rei que estava chegando no mundo, irmãos. E o rei, pela sua dignidade, precisava ser aclamado pelo seu povo. O autor da carta aos Hebreus faz uma alusão também ao Salmo 97, verso 7, quando ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele fala sobre a chegada do primogênito ao mundo, também é ordenado que os anjos celestes adorem o Senhor. Isso é uma passagem do Salmo 97, falando que os anjos deveriam adorar a Deus. E aqui, mais uma vez, é aplicada a Cristo. Com a chegada de Cristo ao mundo, todos os anjos são chamados a adorá-lo com grande alegria. Cristo é o Senhor desse mundo espiritual. Todos os anjos foram criados por Ele. Todos eles estão prontos para cumprir as suas ordens. E Cristo é digno de adoração porque é Deus.
Se ele não fosse Deus, se ele fosse apenas um homem, nascendo ali de Maria, filho natural de José, ou de qualquer outro homem, ele não poderia jamais ser adorado. Mas a ordem divina é que até os anjos o adorem, porque ele se fez carne, o Deus Supremo se fez carne. Anjos também não devem ser adorados, irmãos. Logo Jesus disse mais uma vez, não é anjo, porque os anjos não podem ser adorados. Quando o apóstolo João recebeu a revelação do livro de Apocalipse, ele se curvou aos pés do anjo que o revelara para adorá-lo, mas foi rapidamente corrigido pelo anjo. Diz o texto: eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faça isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, é o que diz o anjo. Anjos não podem receber adoração, mas os anjos adoram a Jesus Cristo. Isso aqui é interessante, irmãos, porque houve uma época em que as testemunhas de Jeová publicavam lá aqueles livros, e havia um livro em que essa passagem estava lá apresentada. Isso é um livro da década de 70. Quem tem essas edições antigas dos Testemunhos de Jeová pode conferir. Um livro da capa amarela. Eu não recordo agora exatamente o título. Mas ali estava escrito com todas as letras que essa mesma passagem, que os anjos de Deus o adorem. E depois, em edições futuras, essa passagem foi alterada e eles colocaram honra em lugar de adoração. O que diminui, na verdade, o sentido da palavra, porque aqui não é ordenado apenas que os anjos honrem a Jesus, mas que adorem a Jesus, porque Ele é Deus. Os anjos não podem ser adorados, mas eles são chamados a adorar e a servir o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei deles. Ele é o Rei do mundo espiritual. Os anjos estão sempre a serviço de Cristo. Depois que Jesus jejuou e de ter passado pela tentação orquestrada por Satanás no deserto, a Bíblia diz que chegaram anjos e o serviram. Os anjos estavam ali cuidando do Senhor Jesus depois da tentação. Mateus 4, verso 11. Ele poderia recorrer ao exército dos céus, ao exército de anjos a qualquer hora. Quando foi traído por Judas e estava sendo preso pelos soldados romanos, Jesus disse a Pedro, Pedro puxou a espada para tentar proteger Jesus, para não deixar que Jesus fosse preso. Mas Jesus disse: tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai? E Ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos para me proteger, para me cuidar, guardar-me. Quando Cristo voltar dos céus, meus irmãos, no seu retorno triunfal, Ele virá acompanhado de todos os seus anjos, diz o texto. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com os seus anjos. Os anjos são dele, são possessão dele. A criação é dele, a criação do mundo físico, como disse o Gustavo, é dele, é para ele, mas a do mundo espiritual também. Os anjos são os anjos dele, ele é o dono de toda a criação. O apóstolo Paulo lembra aos Tessalonicenses que Cristo se revelará do céu com todos os seus anjos. Novamente, diz assim o texto: e a vós que sois atribulados, descanso, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos. Mais uma vez, note que os anjos são dele. Cristo também tem domínio sobre os anjos caídos. Isso aqui é interessante, porque às vezes nós pensamos que o domínio de Jesus e a autoridade de Jesus é sobre os seus anjos que lhe obedecem. Os anjos que não pecaram. Sobre eles Jesus tem domínio e autoridade, você pensa. Mas sobre o diabo?
sobre a terça parte de demônios, anjos rebeldes caídos? Não, os demônios fazem o que querem no mundo, as pessoas pensam. Mas note, irmãos, Cristo também tem domínio sobre eles. Satanás lhe obedece e não pode resistir-lhe. Os demônios tremem diante do seu nome, da sua voz. A autoridade de Cristo sobre o mundo caído, sobre os demônios, é implacável. Diz o texto, observem o que diz Mateus 8, capítulo 8. E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia a 1 hora de distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele, Jesus, lhes disse: ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta do mar e pereceu nas águas. Em outra passagem, irmãos, Lucas registra que Jesus, em diversas ocasiões, expeliu demônios e estes tremiam e temiam diante dele. Lucas 4, ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Os demônios sabiam, conheciam a autoridade dele. Veja, irmãos, essas 2 passagens são maravilhosas, porque na primeira passagem de Mateus, nós temos aqui os demônios dizendo: Jesus, tu veio nos atormentar. Os demônios estão dizendo, reconhecendo que Jesus é o tormentador deles, veio nos atormentar antes da hora. E também diz o texto que os demônios, diante de Jesus, imploravam a Jesus, pedindo a Jesus que, se ele fosse os expulsar, que os mandasse para os porcos. E agora, na passagem de Lucas que acabamos de ler, também nos é dito, irmãos, que os demônios saíam gritando quando Jesus os expulsava. Eles não têm poder sobre Cristo. Saíam gritando, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus não os deixava falar. Calem a boca! E eles ficavam mudos, porque o Senhor tem autoridade sobre eles. Não há espírito maior do que Cristo, irmãos. Ele é o rei do mundo espiritual, é o rei dos demônios, é o rei dos anjos fiéis, é o rei dos seres viventes, dos querubins, dos serafins. O Senhor é o rei absoluto. Cristo, ele tem domínio amplo, total no mundo espiritual. Então, diante do que foi apresentado, irmãos, não nos resta nenhuma dúvida se não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei deste mundo espiritual. Todos os anjos o adoram porque sabem que Ele é Deus supremo. Todos estão prontos a obedecer os seus comandos. Todos se prostram diante dele em submissão. Até mesmo o inferno é governado por ele. Nada no mundo espiritual está fora do seu poder, do seu domínio e da sua autoridade. E no último dia, diz a Escritura, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a criação, sem exceção, até os demônios vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês viram que eles já reconheceram quando ele esteve em carne.
Vocês viram que os demônios diziam: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas no último dia, toda a criação, todos os seres morais, racionais, reconhecerão que Ele reina absolutamente, supremamente. Que maravilha, irmãos, é saber disso. Apesar de que, como eu frisei inicialmente, estarmos em guerra, e que esses mundos se relacionam, o mundo espiritual e o mundo material estão em relacionamento, você não vê, você não percebe, mas há uma relação, eles estão agindo aqui no nosso meio. Há anjos, irmãos, de Deus, que cumprem as ordens de Deus no mundo físico, há demônios atuando no mundo físico, eles estão entre nós, é uma guerra, mas a nossa grande alegria, irmãos, é que o grande rei deste mundo, Jesus Cristo, é por nós. E Ele mesmo veio, Ele não enviou um exército apenas, Ele veio dos céus, Ele se fez carne, homem como nós, com nossas fraquezas humanas, Ele também, como homem. E neste mundo, Ele governa e vence. Ele veio destruir as obras do arqui-inimigo Satanás. Ele veio demolir a miséria que o diabo trouxe ao mundo com a sua legião caída. E Ele veio para vencer. E Ele vence. Ele é o Senhor. Ele é o Rei, o grande Rei. Irmãos, lembrem sempre dessas coisas. Porque às vezes nós passamos por situações que nós nem conseguimos explicar. Você precisa entender que existe uma realidade espiritual que atua aqui e você não vê. Nós não podemos ser como aqueles filósofos materialistas, racionalistas, que só creem na matéria, como Tomé, que só cria na ressurreição de Jesus se visse Jesus e pegasse nele. Então, isso é o materialismo. Só crê naquilo que é sólido, naquilo que pode ser tangível, tocado, o que você sente, vê, escuta. Há algo por trás, maior. Há algo muito maior que envolve o nosso mundo e atua no nosso mundo. E por isso que às vezes acontecem coisas que você não consegue explicar. Acontecem coisas que você diz: olha, eu não tenho explicação para isso. Há um poder atuando no mundo físico. Mas lembre, Cristo é o maior de todos os poderes. E Ele está por nós. Você faz parte do seu exército terreno, que luta nessa batalha espiritual, ao lado dEle. Isso deve trazer para a nossa alma contentamento, descanso e alegria, porque o nosso Rei espiritual está aqui conosco na terra. Amém. Amados, temos ainda um cântico na parte final, ou não? Vamos então encerrar a nossa programação dessa manhã. Peço a todos que fiquem de pé agora nesse momento. Vamos orar. E logo em seguida eu vou apenas dar alguns avisos rápidos para vocês. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão boa, Senhor Deus, em que nos reunimos aqui para aprender da Tua Palavra, especialmente sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. As grandes verdades, supremas verdades acerca do nosso Senhor Jesus, Pai, que é o grande Rei dos Reis, o governador da terra e dos céus, que reina absolutamente, Senhor Deus, sem adversário nenhum que possa deter a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por todos os homens e mulheres, crianças, os de mais idade, todos que o Senhor trouxe essa manhã aqui para ouvir a Tua voz. Que o Senhor mesmo os edifique pelo Espírito Santo. Que haja, Senhor Deus, no coração de todos os irmãos alegria real em Jesus Cristo, nosso Senhor.
que Ele nos conforte a alma, Senhor Deus, e nos faça lembrar diante das nossas situações mais difíceis, que Ele reina absolutamente e está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, Senhor Deus. Leva-nos agora, Senhor Deus, ao descanso desta tarde, para logo mais estar de volta aqui para exaltar e engrandecer o Senhor e esperar ser edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.